Para um piloto jovem, esse cenário é menos perigoso do que parece. Não há expectativa irreal de título imediato, mas existe espaço para construir reputação em cima de consistência, leitura de corrida e capacidade de extrair resultado onde outros só veem limitação. Isso vale ouro no mercado interno da categoria. E se o carro realmente entregar a eficiência que os simuladores sugerem, mesmo que falte velocidade pura, a narrativa muda rápido. A Fórmula 1 é cruel com quem chega prometendo revolução, mas costuma respeitar quem chega entregando lógica. O detalhe mais revelador talvez seja o silêncio calculado. Não há anúncios grandiosos de soluções milagrosas, nem discursos inflamados sobre mudança de paradigma. O projeto se comunica pouco e trabalha muito, um comportamento que destoa do padrão atual da categoria, cada vez mais dependente de hype. Esse silêncio não é garantia de sucesso, mas é coerente com quem sabe que qualquer promessa vira munição contra si mesma quando o cronômetro começa a falar. O regulamento ainda tem zonas cinzentas, e é nelas que se decide campeonatos. A Audi opera exatamente nesse espaço, empurrando limites sem atravessar linhas claras. Cada atualização, cada interpretação, cada detalhe de software pode representar décimos que ninguém vê até ser tarde demais. É assim que vantagens reais nascem na Fórmula 1 contemporânea, longe das câmeras e perto dos servidores. Nada disso impede que o projeto tropece. A categoria é implacável com quem subestima a complexidade do conjunto. Mas tratar a Audi como figurante antecipado é ignorar como o jogo realmente funciona, quando regras mudam, interesses se alinham e conhecimento acumulado começa a fazer diferença. A pergunta não é se eles vão sofrer, porque isso é inevitável. A dúvida real é quem vai sofrer mais quando perceber que o tabuleiro já mudou e que algumas peças estavam sendo posicionadas muito antes da largada. Esse tipo de projeto só pode ser avaliado quando se entende o que a Audi realmente considera fracasso. Para o público, fracasso é terminar fora dos pontos, apanhar em classificação e virar piada de paddock. Mas para uma montadora desse porte, fracasso é perder controle do aprendizado, é não conseguir transformar cada fim de semana em dados úteis. É sair de 2026 sem entender exatamente onde estão as margens de ganho. E é justamente aí que mora a diferença entre um projeto improvisado e uma operação pensada para durar. A Audi não entra na Fórmula 1 para ganhar likes ou manchetes fáceis. Ela entra porque o regulamento de 2026 cria uma vitrine perfeita para justificar investimentos em eletrificação, combustíveis sustentáveis e integração entre hardware e software. Isso conversa diretamente com a estratégia global da marca. O carro de Fórmula 1 não é um fim em si mesmo, é uma peça dentro de um ecossistema industrial muito maior. Quando se olha por esse prisma, o discurso muda completamente. Não se trata apenas de ganhar corridas, mas de provar conceitos em escala máxima de exigência. É por isso que a obsessão com eficiência energética não é casual. Em 2026, quem desperdiçar energia estará condenado a correr na defensiva. Não importa o quão agressivo seja o chassi ou o quão talentoso seja o piloto. Um carro que chega ao fim da reta sem entrega elétrica vira alvo fácil. E esse é um cenário que a Audi conhece melhor do que muitos rivais. No Endurance e no Rally, sobreviver sempre foi tão importante quanto ser rápido, às vezes mais. Existe também uma diferença brutal entre desenvolver um motor para ganhar potência máxima e desenvolver um sistema para entregar potência utilizável de forma consistente. A Fórmula 1 sempre premiou quem entende essa diferença antes dos outros. O motor mais forte nem sempre é o mais eficiente em corrida. A Audi parece ter entendido isso desde o início. O foco não está em números de pico para impressionar apresentações internas, mas em curvas de entrega que façam sentido ao longo de uma volta inteira. Essa abordagem muda completamente a forma como o piloto interage com o carro. Em vez de lutar contra quedas bruscas de potência, ele trabalha com previsibilidade. Em vez de defender posição por falta de energia, ele escolhe onde atacar. Isso não aparece em highlights, mas decide campeonatos ao longo de temporadas inteiras. E para um piloto jovem, esse tipo de carro é uma escola brutalmente eficiente.
Outro ponto pouco discutido é a forma como a Audi está estruturando sua equipe de engenharia. Há uma mistura calculada entre nomes experientes, vindos de projetos vencedores, e uma geração mais nova, menos presa a dogmas. Isso reduz conflitos internos e acelera decisões. Em um regulamento novo, a pior coisa que pode acontecer é uma equipe passar meses debatendo se deve abandonar conceitos antigos. A Audi não tem esse problema. Ela já começou sem apego ao passado. Nada disso elimina os riscos. O primeiro ano de qualquer projeto novo é marcado por falhas que não aparecem em simulação, vibrações inesperadas, correlações que não batem, soluções que funcionam em túnel de vento e falham em pista. A diferença está na velocidade de reação, e é aí que a infraestrutura entra em jogo. Investimentos em simuladores, bancos de teste e integração digital não são glamour, mas definem quem sobrevive ao caos inicial. O ambiente interno também conta. Um projeto que nasce sob a sombra do fracasso anunciado tende a criar resiliência. Cada pequeno avanço vira combustível. Cada ponto conquistado tem peso simbólico maior. Isso fortalece a equipe e cria uma narrativa interna de construção, não de desespero. É o oposto do que acontece com equipes que começam prometendo vitórias e acabam justificando derrotas. No fim, a Fórmula 1 raramente pune quem chega preparado para aprender. Ela pune quem chega achando que já sabe tudo. A Audi parece estar ciente disso. O silêncio, a cautela no discurso e o foco obsessivo em eficiência sugerem um projeto que prefere ser subestimado agora para cobrar a conta depois. Não há garantia de sucesso, mas há coerência. E em um esporte onde incoerência custa caro, isso já é meio caminho andado. A pergunta que permanece não é se a Audi vai surpreender logo de cara, mas quando os outros vão perceber que o jogo não está sendo jogado da forma tradicional. E quando isso acontecer, talvez seja tarde demais para recuperar o terreno perdido. Enquanto boa parte do paddock trata a chegada da Audi em 2026 como um inevitável constrangimento televisionado, existe uma camada mais profunda dessa história que passa longe do carro atual da Sauber, tropeçando em pitstops e decisões erráticas. A leitura superficial é confortável porque se apoia no que está visível hoje, mas a Fórmula 1 raramente pune quem pensa 2 passos à frente. Quando uma fabricante do porte da Audi decide entrar no esporte no exato momento de uma ruptura regulatória, não é por ingenuidade nem por vaidade tardia. É porque enxerga uma assimetria que ainda não virou manchete. O clima de velório que se criou ao redor do projeto serve mais para anestesiar rivais do que para descrever a realidade interna de quem está montando a operação do zero, com orçamento, tempo e um alvo claro no médio prazo. Existe um erro recorrente em confundir desempenho atual com intenção estratégica. A estrutura herdada da Sauber está sendo desmontada sem cerimônia, não para salvar o que existe, mas para eliminar vícios de gestão e engenharia que não conversam com 2026. Isso raramente é bonito de ver e quase nunca rende pontos imediatos. Só que decisões como contratos agressivos por ponto marcado, bonificações milimetricamente calculadas e metas internas discretas indicam que alguém já rodou simulações suficientes para saber que o carro não será um figurante permanente. Ninguém estrutura um sistema de incentivos se acredita que o teto de performance é o fundo do grid. Esse tipo de mecanismo só faz sentido quando existe convicção de que o top 10 será território frequente, ainda que conquistado no detalhe, no erro alheio e na constância. A presença de um piloto jovem, campeão em categorias de base e altamente disputado, também não se explica por romantismo. Carreiras são mais frágeis do que discursos e ninguém assina um projeto desses sem acesso a dados, projeções e promessas que vão além de PowerPoints. A Fórmula 1 moderna é implacável com escolhas erradas e pilotos sabem disso. A aposta aqui não é em um salto imediato, mas em um ambiente que não vai falhar estruturalmente quando o cronômetro começar a julgar. E esse é um detalhe subestimado por quem olha apenas para o carro atual e ignora o que está sendo construído nos bastidores. O regulamento de 2026 é o grande divisor dessa história. Ele desmonta conceitos consagrados, retira ferramentas fundamentais como o MGUH e empurra as equipes para um território onde o gerenciamento de energia deixa de ser acessório e vira o centro da performance.
Quase metade da potência dependerá de sistemas elétricos que só recuperam carga sob frenagem, criando um cenário em que errar o cálculo significa atravessar a reta como passageiro. Esse não é um problema teórico, é um pesadelo prático que já tirou o sono de engenheiros experientes e gerou alertas públicos de gente que conhece o jogo por dentro. A possibilidade de carros ficarem sem energia no meio da volta não é exagero, é consequência lógica de um regulamento que exige eficiência absoluta em um ambiente de alta demanda. É justamente aí que o nome da Audi começa a incomodar silenciosamente. Não porque exista uma peça mágica escondida, mas porque existe um histórico recente de resolver exatamente esse tipo de dilema em condições muito piores. No deserto, onde calor, irregularidade e previsibilidade punem qualquer falha de gerenciamento, a Audi construiu um projeto híbrido que sobreviveu onde muitos quebraram. Aquela experiência não pode ser copiada diretamente para a Fórmula 1, e o regulamento deixa isso claro. Não há espaço para geradores auxiliares disfarçados ou soluções criativas fora do que está escrito. A FIA fecha portas com rigor quase paranoico. Só que regulamentos limitam hardware, não apagam conhecimento. O que sobra quando a cópia direta é proibida é exatamente o que mais importa nesse novo ciclo: software, lógica de controle, estratégia de entrega de torque e compreensão profunda de como gastar energia no momento certo. A Fórmula 1 atual já é dominada por algoritmos e em 2026 isso se torna ainda mais verdadeiro. Saber quando não usar potência será tão importante quanto saber quando liberá-la. Esse tipo de inteligência não se desenvolve em uma temporada, nem nasce de adaptações apressadas de conceitos antigos. Ele vem de anos errando em ambientes extremos, refinando modelos matemáticos e entendendo como sistemas complexos se comportam no limite. Enquanto algumas equipes tentam adaptar estruturas existentes a um regulamento que não foi feito para elas, a Audi constrói tudo com esse cenário como ponto de partida. É uma escolha arriscada, mas também é a única que evita compromissos técnicos que cobram juros altos depois. A aposta em combustíveis sintéticos entra nessa mesma lógica, não como o slogan ecológico, mas como variável de performance. A forma como o combustível queima, a eficiência térmica que entrega e a consistência ao longo do stint podem compensar limitações elétricas que o regulamento impõe. Pequenas vantagens acumuladas viram segundos ao final de uma corrida, e é nesse acúmulo que projetos aparentemente discretos começam a incomodar gigantes estabelecidos. Nada disso garante sucesso imediato. A Fórmula 1 pune a arrogância tanto quanto a ingenuidade. O primeiro ano tende a ser de aprendizado doloroso, ajustes públicos e críticas fáceis. Mas existe uma diferença clara entre sofrer enquanto se improvisa e sofrer enquanto se constrói algo coerente. O investimento em infraestrutura, a reorganização técnica e a escolha criteriosa de pessoas indicam que o projeto não está desenhado para sobreviver, e sim para crescer. O piloto experiente serve como referência técnica, o jovem como vetor de futuro e o carro como laboratório agressivo dentro dos limites do que ainda não foi completamente fechado pelo regulamento. A maior armadilha aqui é esperar milagres ou fracassos absolutos. A história raramente se move nesses extremos. O que está em jogo é algo mais incômodo para quem prefere narrativas simples. A possibilidade de que, enquanto o discurso público minimiza riscos e superestima falhas, alguém esteja silenciosamente aprendendo a jogar um jogo que muda de tabuleiro em 2026. Na Fórmula 1, promessas não vencem corridas e marketing não acelera na reta. No fim, tudo se resume a quanto tempo cada equipe consegue manter energia, velocidade e controle quando o cronômetro começa a separar discurso de realidade. Essa leitura mais fria do projeto ajuda a entender por que o pânico não é generalizado entre quem realmente tem acesso aos dados. O barulho externo é alto, mas dentro das fábricas o tom é outro. A Audi sabe que 2026 não será decidido por quem tem o melhor carro em 2025, e sim por quem menos errar na transição. A Fórmula 1 já viveu isso antes, e sempre que um regulamento muda a lógica fundamental de geração de performance, as hierarquias se reorganizam de forma menos previsível do que o público gostaria. O que parece fraqueza hoje pode ser apenas descompromisso com soluções que vão morrer junto com o regulamento atual. Existe também um aspecto político pouco discutido. A entrada de uma marca do grupo Volkswagen não é apenas técnica, é estratégica para a própria categoria. A FIA e a FMO precisam que esse projeto funcione ao menos competitivamente, não por favoritismo, mas por narrativa de longo prazo.
Uma montadora desse porte fracassando de maneira humilhante logo na estreia enfraquece o discurso de sustentabilidade, de atração de novos fabricantes e de relevância tecnológica. Isso não significa privilégios explícitos, mas cria um ambiente em que interpretações de regulamento, prazos de homologação e ajustes de última hora ganham nuances que só quem está dentro do sistema entende. A Fórmula 1 sempre foi assim, mesmo quando finge não ser. Enquanto isso, as equipes tradicionais lidam com um dilema desconfortável. Elas carregam estruturas gigantescas, processos consolidados e culturas técnicas moldadas por um regulamento que está prestes a morrer. Adaptar tudo isso custa tempo, dinheiro e, principalmente, desaprender. Para quem chega do zero, esse peso não existe. A Audi não precisa justificar decisões com base no que funcionou antes. Ela pode errar de forma mais limpa, aprender mais rápido e ajustar sem esbarar em hierarquias engessadas. Isso não garante vantagem, mas elimina um tipo específico de atraso que costuma ser fatal em ciclos de mudança. O medo real não é que a Audi apareça vencendo corridas imediatamente, é que ela seja chata, que esteja sempre ali, pontuando quando outros erram, explorando falhas de gerenciamento alheio, capitalizando sobre safety cars e corridas caóticas. Esse tipo de presença constante corrói projetos mais ambiciosos e pressiona equipes que prometeram muito mais do que entregam. É assim que se constrói relevância na Fórmula 1 moderna, não com vitórias isoladas, mas com a sensação incômoda de que aquele carro sempre rende mais do que deveria.